volta com a Redação Sport TV, recebendo Chico Sá, Marcos Uchoa e Tim Vickery, como bom gentleman que é, cedeu elegantemente seu lugar a Anaísa. Ele foi fazer um freela para Inglaterra agora. Enquanto isso, né? Aproveita. É o tempo inteiro, sobre o Copa América, tá faturando Aproveita bem. esse intervalo e passa um boletim, enquanto a Anaísa vem falar de UFC. Uma luta de muita envergadura teremos. Uma luta de muita envergadura. É o assunto que a gente veio falar aqui hoje no UFC 239, nesse sábado. Vai ser um evento que vai muito importante para o Brasil no ano, um dos maiores eventos, já tradicional. Tem alguma luta do século envolvida, não? Não é luta do século. Não chega a esse ponto. Não chega a esse ponto. Na década. Não é, porque o Marcelo Barreto brinca comigo que eu só venho aqui falar uma vez por ano de uma luta do século. Mas é um evento super importante, evento tradicional, feriado de 4 de julho da Independência dos Estados Unidos. Eles fazem um evento enorme e, nesse caso, vão ter 2 disputas de cinturão. No evento principal, o Thiago Marreta, brasileiro, tenta desbancar o Jon Jones na categoria dos meio pesados. E no coevento principal, nossa brasileira campeã, Amanda Nunes, coloca o título dela em jogo contra a Holly Holm. Mas o assunto por aqui é curiosidade hoje, Marcelo Barreto. Vou até, já que estou com o Marcos Uchoa do meu lado, e Chico Sá, vou dar uma de intelectual aqui também, para eu poder não ser só a menina da luta. Vamos citar Leonardo da Vinci. Olha! 500 anos da morte do Da Vinci esse ano, e um dos quadros mais famosos que o Da Vinci pintou é o Homem Vitruviano, que mostra até a base da anatomia ainda moderna hoje em dia, na medicina. Eles estudam muito o quadro porque seria aquele quadro clássico que a gente vê das proporções perfeitas de um homem. Isso tudo para falar que o Jon Jones não é um homem vitruviano, ele não segue as proporções de um homem teoricamente perfeito. Estamos vendo aí o atual campeão meio pesado do UFC, Jon Jones, que tem 1,93 m de altura e 2,14 m de envergadura. Ou seja, de uma ponta a outra, ele tem 2,14 m. Uma matéria do Combate.com, do nosso Adriano Albuquerque, está comparando aí. A gente viu uma cama king size. Agora a gente inventou uma Kombi. O Jon Jones consegue abraçar uma Kombi. Com sobras, uma Kombi. Um abraço apertado. Abraço e dá tapinha. Um leão africano, sem contar o rabo do leão, ele tem uma envergadura maior que um leão africano. Esse é o Stefan Struve, que é o lutador mais alto do UFC. Os dois têm a mesma envergadura, mas o Stefan Struve tem 2,13 m de altura, enquanto o Jon Jones tem 1,93 m de altura. Ou seja, o Stefan Struve é 20 centímetros mais alto, mas tem a mesma envergadura. É vitruviano, então. A envergadura bate com a altura, ele é vitruviano. Tá lá no círculo do tal. Bom, então a gente viu aí o que o Jon Jones, né, tem outros exemplos. Consegue abraçar. Aí uma vespa. Ih, mole, né? Ele pode botar 2 vespas quase ali. E o que acontece nessa brincadeira, né? Vamos comparar, até a gente comparou com coisas, mas eu trouxe alguns dados, conversei ontem com o Alex Puciel para poder saber como é que funciona nos outros esportes também, que a envergadura tem uma vantagem maior. O Michael Phelps, que é um cara conhecido, né? Na natação, a envergadura realmente faz uma diferença. Tem a mesma altura do Jon Jones. Os dois têm 1,93 m, mas o Phelps tem 2,01 m de envergadura e o Jon Jones 2,14 m, ou seja... E o Puciel, que é nosso comentarista de natação, sempre destacou essa questão de que a envergadura do Phelps era considerada espetacular para o nadador, né? O braço maior puxa mais água. Ele era meio chimpanzildo, assim, nesse sentido, ele tinha um braço muito comprido, né? Mas o Jon Jones ganha de goleada, né? Do Michael Phelps, cara. Então, o que a gente está vendo, né? Ele é atual campeão meio pesado do UFC e realmente ele usa muito a envergadura dele a favor nas lutas. É muito difícil você entrar no raio de ação do Jon Jones. Tem uma estatística do Ultimate que ele evita 64,9% dos golpes dos adversários. Então, vai ser uma missão difícil para o nosso Thiago Marreta, que tem 1,88 m e 1,93 m de envergadura, ou seja, ele tem a altura do Jon Jones em envergadura, então ele tem uma diferença de tamanho aí, não só de altura, mas também de envergadura. Então, para o Marreta conseguir entrar no raio de alcance do Jon Jones, vai ser uma tarefa mais complicada. Agora, se entrar, complica para o Jon Jones também. Exatamente. É um nocauteador nato, o nosso Marreta. Né? Nosso Marreta, ele realmente representa o apelido. Ele dá marretada, ele mudou de categoria, era da categoria dos pesos médios, desde que mudou para o meio pesado,
tem feito performances espetaculares, está aí marretando o adversário. Deus, que horror. São 3 nocautes. Não se assusta. Chega. Tá bom, interrompe a árbitro. Mas realmente ele tá vindo Ele numa parece ascensão. uma britadeira, não parece uma marreta. Ele Muito tem um poder de ferramenta. nocaute muito assertivo, principalmente nos primeiros rounds de luta. Tá com a cabeça muito boa. Tem uma história de vida muito bonita. Eu acho que esse psicológico, né, do Marreta teve uma doença rara quando ele era criança, quase foi diagnosticado no hospital que não tinha mais chance de vida. Sobreviveu, depois a família muito humilde teve a casa invadida por uma enchente, ficou desabrigada durante muito tempo. Então ele tem uma história de luta e de superação que eu acho que ele consegue transportar muito para um psicológico forte. Eu acho que não entrar derrotado, porque muita gente, isso acontece, acho que em vários esportes, né? Quando você tem um cara que é muito favorito, uma seleção que é muito favorita, você já entra com o psicológico meio abalado, não dá pra ganhar. né? E acho que o nosso Marreta está preparado para enfrentar. O John Jones não é favorito nas casas de apostas. O John Jones tem 85% de favoritismo, mas eu tenho um dado interessante para quem gosta também de números. Apesar desses 85% de favoritismo, dos 20 eventos que a gente teve esse ano no UFC na luta principal, 10 azarões ganharam. Opa. Ou seja, estamos aí com uma fezinha. Quem gosta de números... É uma boa dica pra ficar de olho. Tem Amanda no card também, né? E as encaradas tiveram um momento meio... Achei até meio normal dessa vez. Eu fico Encarada sem encarar? um pouco mais quente o clima. Mas aí a gente tá vendo a nossa leoa, Amanda Nunes, ela que tem se tornado realmente uma batedora de recordes no UFC. A Amanda é campeã atualmente de 2 categorias. Ela vai defender o título peso galo. Ela também é campeã do peso pena. E a Amanda venceu todas, desde que o peso galo foi criado, em 2011, com a Ronda Rousey, a primeira campeã, a Amanda bateu todas as meninas que já foram campeãs desse peso, menos a Holly Holm, que é a adversária dela neste sábado. A Holly Holm, que já foi 18 vezes campeã mundial de boxe, mas a Amanda, assim como o Marreta, também tem uma força na mão que é algo surreal, de incrível e de potência. A gente está vendo aí a encarada das duas. Achei respeitosa, Barreto, não achou não? Não, essa foi comportadinha. Mas a dos homens não teve um negócio de um não querer olhar pro outro, encarada sem encarar? Pois é, o John Jones, ele tem essa a gente vai ver agora, o John Jones, os 2 cinturões da Amanda, uma cena bonita, a gente vê o esporte brasileiro também nas lutas, as mulheres representando muito bem, então hoje em dia a gente tem os 2 cinturões da Amanda e também o da Jéssica Andrade, mulheres com 3 títulos no UFC. E aí o John Jones, ele dá uma ignorada, assim, no Marreta. Não vou olhar pra você. Com pirulito na boca, alguma coisa? Chiclete que eles mascam, porque como é o dia da pesagem... Tem um palitinho meio assim. Eles mascam palito também, porque como é o dia da pesagem, eles precisam estar com alguma coisa na boca, porque eles não podem comer, etc. Então é um macete que eles usam. Mas acho que até na encarada ficou bem evidente a diferença de tamanho dos 2 lutadores, né? Categorias diferentes quase. Mas vamos lá, a gente tem sempre essa esperança, não é impossível. E acho que amanhã, quem quiser acompanhar, às 6h30 da noite, começa a nossa transmissão no canal Combate. 2 cinturões, com fé no Brasil, para voltar aqui. Próxima vez eu volto para falar de cinturão, entendeu, Barreto? Tá combinado, Anaísa. Obrigado pela participação na redação de hoje. Agora nós vamos até Lyon falar com a Amanda Kestelman, que publicou um texto no Globoesporte.com sobre o que seria uma pretensa arrogância das americanas. Hoje ela acompanha o Congresso Técnico da FIFA no Mundial Feminino. Não é isso, Amanda? Bom dia, bem-vinda à redação. Bom dia, Barreto. Bom dia para todo mundo no Brasil, aí no Redação. A gente acompanhou agora há pouco a coletiva de imprensa do presidente da FIFA, o Gianni Infantino, que é uma coletiva muito comum em Copas do Mundo, que serve como um balanço, né, para avaliar o que deu certo, o que não deu certo, fazer já projeções para o futuro da modalidade. Foi uma coletiva onde a gente viu o Gianni Infantino muito, muito feliz com o que ele viu aqui na França. Ele até usou um termo muito interessante, que era que a gente vai lembrar de 2019 como antes e depois da Copa do Mundo, como um marco mesmo, como uma Copa histórica, como um divisor de águas para o futebol feminino. E mais do que celebrar o que aconteceu aqui na França, foi muito interessante que ele já, antes mesmo de ser questionado, apresentou propostas para o futebol feminino do ponto de vista mundial mesmo, analisando o cenário mundial. Propostas que, claro, precisam ser avaliadas e votadas pelo Conselho da FIFA, mas que ele já se mostrou totalmente favorável. A primeira delas é fazer
para ontem, né? Segundo as palavras dele, um Mundial de Clubes feminino. Uma outra proposta é fazer uma Liga Mundial, assim, mais ou menos no formato como é a Liga das Nações aqui, entre seleções na Europa. O terceiro, e talvez o que mais tenha chamado a atenção de uma forma positiva, pelo menos para mim, aumentar o número de seleções na próxima Copa do Mundo Feminina de 24 para 32. Uma outra proposta, já entrando numa questão muito, muito batida quando a gente fala de